Eu quero falar com você hoje sobre prepare-se para o transbordamento. Deus não nos criou para apenas sobreviver na vida, para ter o suficiente apenas para o que precisamos. Somos gratos por isso, mas Deus não é um Deus de sobrevivência, Ele é um Deus de transbordamento. Ele quer que você tenha abundância, para que você possa ser uma bênção para os outros. Quando você tem tanta alegria, você leva alegria para onde quer que vá. Você tem tantos recursos que pode ajudar as pessoas ao seu redor. E você talvez ainda não tenha percebido isso, mas Deus está prestes a fazer algo novo. Um toque do seu favor vai te tirar de ter apenas o suficiente para ter mais do que o suficiente. Você precisa se preparar. O transbordamento está chegando. Você vai transbordar de criatividade, de ideias, de talento, vai transbordar de bons relacionamentos com pessoas maravilhosas em sua vida, transbordar de influência, promoção, recursos, onde você pode sair das dívidas, onde você pode emprestar e não precisar pedir emprestado. Agora faça um acordo com Deus. Pai, obrigado porque o transbordamento está chegando. Obrigado porque Tu és um Deus de mais do que o suficiente. Na Escritura, Jesus estava no deserto ensinando as pessoas. Já estava tarde e todos estavam com fome. Jesus disse aos seus discípulos para alimentar a multidão. Bem, eles estavam no meio do nada. Eles disseram: Jesus, tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. Jesus disse para que fizesse um povo se sentar em grupos de 50 e 100. Os discípulos saíram, contaram as pessoas e as organizaram em diferentes grupos. Havia 0 homens ali, além das mulheres e das crianças. Jesus orou sobre a comida e ela se multiplicou. Enquanto eles serviam o povo, a comida continuava a aparecer. Quando tudo acabou, havia 12 cestos cheios de comida sobrando. O interessante é que Jesus sabia exatamente quantas pessoas estavam lá naquele dia. Ele fez com que os discípulos contassem. Ele poderia ter feito a comida parar de se multiplicar assim que todos tivessem se alimentado. Afinal, Deus é preciso. Ele não comete erros. Não foi que ele se equivocou fazendo comida demais por acidente. Deus, de propósito, planejou para que houvesse transbordamento. Ele estava nos mostrando a sua natureza. Ele não quer apenas suprir as suas necessidades. Ele é um Deus de transbordamento, um Deus de mais do que o suficiente. Quando Ele fez o plano para a sua vida, Ele calculou exatamente o que você precisaria. Ele sabe o que será necessário para te levar ao seu destino. E então, de propósito, Ele acrescentou o extra. Quando as suas necessidades foram supridas, Ele disse, de certa forma: deixe-me continuar multiplicando, deixe-me dar a eles mais do que o suficiente. Ele já planejou o transbordamento para você. Ele já preparou a promoção, as boas oportunidades, as pessoas certas, o favor. Você vai chegar a esses momentos onde verá Deus se manifestar em sua vida. Você não tinha experiência, não estava na fila, mas de repente você é promovido, de repente você conhece a pessoa certa, de repente você sai das dívidas. Você não estava procurando por isso, mas a bênção veio procurando por você. Agora, às vezes as pessoas tentam nos convencer de que não devemos ser abençoados. Meu pai foi ensinado no seminário que ele deveria viver na falta para mostrar que era humilde. Mas um dos nomes de Deus é El Shaddai, que significa mais do que suficiente. Se Deus quisesse que você apenas sobrevivesse, se Ele quisesse que você tivesse o suficiente, por que o seu nome seria mais do que suficiente? Não deixe que as pessoas te convençam a abandonar o transbordamento que é seu por direito. Bem, Gabriel Barreto, eu só sou grato por sobreviver.
Sim, seja grato, mas não pare por aí. Senhor, obrigado porque Tu és El Shaddai, o Deus de mais do que o suficiente. Obrigado porque o transbordamento está vindo em minha direção. As Escrituras dizem em Malaquias que quando você honra a Deus com sua renda, quando você dá o dízimo, os primeiros 10% do seu salário, Deus abrirá as janelas dos céus e derramará uma bênção que você não poderá conter. Esse é o Deus do transbordamento, você não pode conter. E muitos de vocês têm sido fiéis, têm dado, servido, ajudado aos outros. Deus tem algumas dessas bênçãos que não podem ser contidas vindo em sua direção. Ele não é limitado pelo seu trabalho, pelo seu salário ou pela família de onde você vem. Ele sabe como te aumentar. Uma boa oportunidade, uma ideia, um contrato, uma herança, vai te levar a mais do que o suficiente. Estou pedindo para você se preparar para o transbordamento, se preparar para as bênçãos que você não pode conter. Bem, Gabriel Barreto, eu não vejo como isso pode acontecer. Você não precisa ver como. Tudo o que você precisa fazer é crer. Os israelitas no Antigo Testamento estavam no deserto, indo em direção à terra prometida. Eles ficaram cansados de comer o maná todos os dias, algo parecido com pão. Eles foram até Moisés e disseram que queriam carne para comer. Havia 2 milhões de pessoas lá sem mercados. Moisés ficou frustrado, ele disse: Deus, mesmo que matássemos todos os nossos rebanhos, todos os nossos gados, não teríamos tanta carne. Deus disse: Moisés, quando foi que eu me tornei fraco? Perdi meu poder? Você não percebe que eu controlo o universo? Deus mudou os ventos e fez com que milhões de codornas chegassem ao acampamento deles. Por milhas, onde quer que olhassem, havia codornas voando a 3 metros do chão. A Escritura diz que eles as recolheram o dia todo e a noite toda, e ninguém ficou com menos de 50 alqueires de codornas, ou você pode dizer 50 caixas de carne. Em um momento, eles estavam na falta, lutando, sem sinal de aumento. No próximo momento, estavam no transbordamento, com mais do que o suficiente. O interessante é que as codornas normalmente não voam tão longe da água. Normalmente elas nunca estariam tão longe no deserto, mas Deus mudou os ventos e de repente as codornas apareceram. Talvez você não veja como pode entrar num transbordamento, como pode ter mais do que o suficiente. Tudo o que Deus precisa fazer é mudar os ventos, fazer as pessoas certas serem boas para você, fazer o contrato, a promoção, a bolsa de estudos virem até você. Todas as circunstâncias podem dizer: é impossível. Mas Deus está te perguntando o que Ele perguntou a eles: quando foi que eu me tornei fraco? Existe algum limite para o meu poder? Faça um acordo com Deus. Ele está prestes a mudar algumas coisas a seu favor. Ele está prestes a abrir uma porta que nenhuma pessoa pode fechar. Ele está prestes a te colocar no lugar certo, na hora certa. Ele vai fazer com que as codornas te encontrem. Nós olhamos para as nossas situações na perspectiva natural, mas servimos a um Deus sobrenatural. Ele tem maneiras de te aumentar que você nunca imaginou. Apenas um ajuste aqui e de repente você está no transbordamento, um ajuste ali e de repente bênçãos que você não pode conter. Um estatístico analisando os números baseados no tamanho do acampamento dos israelitas e o número de codornas a 3 metros do chão, concluiu que 105 milhões de codornas chegaram ao acampamento naquele dia. Deus poderia ter dado a cada um algumas codornas, o que seria 4 milhões de codornas. Mas Deus não quer apenas atender às suas necessidades. Ele quer te dar transbordamento
Ele quer te levar a mais do que o suficiente. Um amigo meu queria comprar uma propriedade para construir uma escola. Ele já possuía um terreno, mas precisava de mais. Havia 10 acres atrás dele, conectando-se à sua propriedade. Ele havia comprado o seu terreno por $4.000 por acre. Ele fez uma consulta sobre essa nova propriedade e queriam 25 mil por acre, mais de 5 vezes o valor que ele pagou pelo seu. Ele ficou desapontado, não tinha os fundos necessários e sabia que deveria construir a escola, mas não via como isso poderia acontecer. Em vez de viver desanimado, se convencendo de que não seria possível, ele continuou agradecendo a Deus, dizendo que o transbordamento estava a caminho, que ele era um Deus de mais do que o suficiente. 3 anos depois, um homem do governo bateu à sua porta inesperadamente. Ele nunca havia encontrado esse homem, nunca tinha contado a ele que estava procurando por uma propriedade. Mas esse homem lhe disse que havia 120 acres bem em frente à sua propriedade, com 9 prédios no local. A propriedade havia sido penhorada 5 vezes. Ele disse: estou autorizado a me livrar dela. Faço uma oferta e veremos o que podemos fazer. Bem, a $25.000 por acre, como o terreno atrás dele, só a terra teria sido avaliada em $3 milhões, sem contar os 9 prédios bonitos que ele poderia usar para a escola. Meu amigo disse: eu te ofereço 200, $0. O homem apertou sua mão e disse: fechado, você tem um acordo. Ele conseguiu os 120 acres e 9 prédios por menos de 10% do valor de mercado. Deus sabe como te levar ao transbordamento. Ele pode fazer acontecer coisas que você nunca conseguiria fazer por conta própria. E eu adoro o fato de que meu amigo não estava procurando por esse homem, ele não estava tentando encontrá-lo, convencê-lo. Foi o homem quem veio até ele. As Escrituras dizem: quando você honra a Deus, as bênçãos irão atrás de você. Você não precisa procurar pela bênção, basta manter Deus em primeiro lugar e a bênção irá te procurar. Eu acredito que neste momento a promoção está te procurando, as pessoas certas estão te procurando, a cura, a bolsa de estudos, a propriedade, o negócio estão te procurando. É só uma questão de tempo até você ouvir aquela batida na porta, algo que você não estava esperando, algo que você não poderia ter feito acontecer. O que foi isso? O Deus do transbordamento derramando uma das bênçãos que você não pode conter. Foi isso que aconteceu com Pedro em Lucas, capítulo 5. Ele havia pescado a noite toda, trabalhou duro, fez o seu melhor e não pegou nada. Na manhã seguinte ele estava na praia, limpando suas redes, quando Jesus se aproximou e pediu para usar o seu barco. Ele nunca havia encontrado Pedro antes, mas Pedro concordou. Jesus usou o barco para ensinar o povo da praia. Quando terminou, disse a Pedro para voltar ao mar, e ele pegaria uma grande quantidade de peixes. Bem, Pedro era um pescador profissional, ele sabia quando pescar, e aquele não era o momento certo. Afinal, ele já estava ali há horas. Ele quase se convenceu a não fazer o que Jesus pediu, mas disse: Mestre, pescamos a noite toda e não pegamos nada. Contudo, a tua palavra lançarei as redes novamente. Pedro lançou as redes e no versículo 6 diz: ele pegou tantos peixes que suas redes começaram a romper. Ele teve que chamar outro barco para ajudá-lo a recolher os peixes. Havia tantos que ambos os barcos começaram a afundar e eles mal conseguiram voltar à praia. Agora, Pedro já havia pegado peixes muitas vezes antes, mas nunca tinha visto suas redes se romperem. Nunca teve que chamar outro barco. E todos nós já vimos a bondade de Deus no passado,
já vimos Ele abrir portas, vimos Ele mudar situações, mas você ainda não viu nada. Deus tem algumas dessas bênçãos que rompem redes vindo em sua direção, favor que você não estava esperando, aumento de uma forma tão incrível que você não vai conseguir lidar com tudo sozinho. Bem, Gabriel Barreto, eu não sei se isso é para mim hoje. O ano passado não foi bom, os negócios estão lentos, estou estagnado nesse mesmo lugar há anos. Você está bem onde Pedro estava, ele trabalhou duro a noite toda, fez a coisa certa e não teve sucesso, estava cansado, frustrado, pensando que estava perdendo seu tempo. Nada indicava que ele estava prestes a experimentar um transbordamento. Nenhuma das suas circunstâncias dizia que ele estava prestes a ver uma bênção que quebraria suas redes. Muito pelo contrário. Quando as coisas parecem no pior estado possível, quando você não vê sinal de que as coisas estão melhorando, mantenha-se encorajado, você está prestes a entrar no transbordamento, está perto de uma bênção que vai romper redes, né? Jesus disse a Pedro, de certa forma, só porque não aconteceu na noite passada, não significa que não acontecerá pela manhã. Só porque não aconteceu no ano passado, não significa que não vai acontecer este ano. Talvez você esteja onde Pedro estava, você trabalhou duro, foi fiel, fez o seu melhor e não pegou nada. O seu tempo está chegando. Não havia peixes lá da última vez, mas Deus controla os peixes. Ele sabe como fazer com que os peixes te encontrem. Não é tarde demais. Os negócios podem estar lentos. O relatório médico pode não ser bom. Você está em uma posição privilegiada para o transbordamento. Deus está dizendo: jogue essa rede mais uma vez, comece a acreditar novamente, comece a sonhar novamente, comece a dar passos de fé. Você não sabe o que Deus está prestes a fazer. A razão de ainda não ter acontecido é que isso é muito maior do que você imagina. Não será uma captura normal, uma promoção comum, um contrato médio. Será uma bênção que vai romper as redes, algo sem precedentes, com um favor tão grande que fará o barco começar a afundar. As Escrituras dizem: Pedro ficou astonado com a quantidade de peixes que pegaram. Ele ficou maravilhado, perplexo, nunca tinha visto uma captura tão grande. Deus vai fazer coisas na sua vida que te deixarão astonado. Portas vão se abrir que você nunca sonhou que se abririam. Ele vai te colocar em posições de influência e liderança que você jamais imaginou. Ele vai te dar recursos, fundos, oportunidades como você nunca sonhou. A ideia de Deus sobre o transbordamento não é apenas um pouco mais do que você tem agora. É uma nova dimensão, algo sem precedentes, algo que você nunca imaginou. Eu cresci assistindo aos Rockets jogarem basquete aqui, tinha ingressos para a temporada à minha esquerda. Nunca, nos meus sonhos mais malucos, imaginei que um dia seríamos donos deste prédio. Eu ia aos jogos como um fã, como os outros milhares de pessoas, mas o sonho de Deus para a sua vida é muito maior do que o seu. Ele tem bênçãos que vão catapultar sua família a um novo nível. Quando me tornei pastor, a igreja começou a crescer e eu sabia que precisávamos de um lugar maior, mas nunca imaginei tentar adquirir o Compaq Center. Isso estava tão fora da minha mente. Eu vi meu pai construir santuário após santuário quando eu crescia e ampliar prédios. Essa era a maneira normal, era o que eu estava planejando fazer. Mas Deus não vai te levar sempre por um caminho tradicional. Você vai chegar a tempos em que Deus fará algo sem precedentes, algo que nunca foi visto na sua família, algo nos seus negócios que você nunca imaginou que aconteceria. Quando a porta para o Compaq Center se abriu, Deus fez as coisas caírem no lugar. Quando os membros da Câmara Municipal votaram a favor de nós termos o prédio, como Pedro, eu fiquei astonado, não conseguia acreditar que isso aconteceu.
Quando eu dirijo até lá agora, às vezes ainda sinto calafrios. Reconheço, esta é uma bênção que rompe redes. Davi falou sobre o Deus do transbordamento no Salmo 23, ele disse: o meu cálice transborda. Quando você coloca água em um copo, você tem que parar quando chega ao topo do copo. Você é limitado pelo tamanho do recipiente, mas Deus diz: quando eu derramar uma bênção, eu não sou limitado pela sua capacidade de receber. Você pode ter um copo pequeno, uma fé pequena, sonhos pequenos. Se Deus nos abençoasse de acordo com o que acreditamos, nunca alcançaríamos o nosso potencial. Não teríamos o Compact Center, eu não poderia imaginar isso. Eu não tinha fé para uma bênção desse tamanho. E se fosse apenas por nossa conta, nunca veríamos Efésios 3, 20. Deus faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas Deus é tão bom que Ele diz: mesmo que você tenha um copo pequeno, mesmo que você tenha fé pequena, isso não vai impedir a grande bênção de vir de mim. Deus não vai parar de derramar quando o seu copo chegar ao topo. Ele vai te dar uma bênção que transborda. Eu adoraria te dizer que onde eu estou é porque tive uma grande fé. Sempre acreditei por coisas grandes, mas muito do que vi são simplesmente bênçãos que transbordam. Deus me abençoando muito além do que eu tinha fé para acreditar. E eu aprendi que não é o tamanho da sua fé que vai te limitar, é a qualidade do seu caráter. Se você mantiver seu coração puro diante de Deus, isso não significa que você é perfeito, mas quando cometer erros, pede perdão, faz melhor da próxima vez, trata as pessoas da maneira certa, tem uma boa atitude. Então Deus pode liberar essas bênçãos que transbordam, bênçãos que você não consegue imaginar. Não será a falta de fé que vai te parar. Por isso as Escrituras dizem: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá mover montanhas. Mesmo quando Pedro voltou para pescar, quando Jesus lhe pediu, ele não achava que iria pegar nada. Ele só estava sendo respeitoso, apenas honrando a Jesus. Mas Deus olha para o nosso coração tanto quanto Ele olha para a nossa fé. Pedro talvez não tivesse a fé necessária, mas ele tinha o coração para agradar a Deus. Não se desanime se você sentir que não tem fé suficiente. Se tem sonhos pequenos, um copo pequeno, e acha que está limitado pela maneira como foi criado ou pelo tamanho do obstáculo à sua frente. Você gostaria de ter mais fé? A boa notícia é: Deus tem bênçãos que transbordam. Porque seu coração está certo, a falta de fé não vai impedir o futuro maravilhoso que Deus tem reservado para você. Isaías 54 diz: alarguem o lugar da sua tenda, estiquem as cortinas da sua morada, não se contenham, alonguem as cordas, firmem bem as estacas, porque logo você transbordará. E você pode sentir que está preso, que não vê como poderia alcançar seus sonhos. Deus está dizendo: logo você vai transbordar, logo você vai ver uma bênção que vai romper as redes. Deus está prestes a fazer algo incomum, fora do ordinário, promoção que você não pode conter, aumento que vai te levar a um novo nível. Alguns amigos meus se mudaram para Botsuana, na África, para se tornarem missionários lá, no meio do nada, cuidando de órfãos e alimentando os pobres. Eles foram fiéis ano após ano. Eles tinham o sonho de construir um grande centro juvenil para que os jovens tivessem um lugar para aprender e fazer amigos. Isso iria custar 5 milhões de dólares. Claro que isso é muito dinheiro aqui, mas lá, onde a renda anual é inferior a $1.000, parecia impossível. Um dia, um homem mais velho da Alemanha, com sua esposa, visitou Botsuana, se apaixonaram pelo povo e quiseram fazer algo para ajudar. Quando voltaram para casa,
pesquisaram no Google por orfanatos em Botsuana. E a organização dos meus amigos apareceu, chamada Love Botswana Outreach. Ele entrou em contato com meu amigo e enviou uma doação de $20 mil. Um pouco depois, ele enviou uma doação de $300 mil. Meu amigo ficou sobrecarregado e muito grato. Ele disse que estava indo visitá-los. Ele e sua esposa ficaram em um resort de safari muito bonito, a cerca de 15 milhas do complexo dos meus amigos. Uma manhã, meu amigo dirigiu até o resort para buscá-los e o proprietário do resort disse a ele: "O resort está à venda. Você gostaria de comprá-lo?" Ele pensou que meu amigo fosse um empresário rico lá de férias. Ele deu uma risada e respondeu: "Não, sou missionário, moro aqui perto." O homem alemão ouviu a conversa e pediu para meu amigo descobrir o preço. Ele conseguiu a informação e pensou que o homem fosse comprar para si mesmo, mas o homem comprou o resort de luxo e deu para meu amigo para ser usado em sua missão. Eles ficaram astonados. O homem veio até o complexo dos meus amigos para visitar. Viu os planos para o novo centro juvenil e perguntou quanto custaria. Meu amigo respondeu: $5 milhões. Ele disse: "Não se preocupe, eu vou te enviar um cheque." Alguns anos depois, eles dedicaram o grande centro juvenil totalmente sem dívidas. O que foi isso? Uma bênção que rompe redes, algo que eles não previam. Deus sabe como te levar ao transbordamento. Ele fez com que aquele homem cruzasse o caminho deles. Você não precisa que todos estejam a seu favor. Só precisa das pessoas certas ao seu lado. Deus já preparou essas conexões divinas que vão te ajudar a cumprir o seu propósito. O Salmo 65 diz: "Deus coroará o ano com uma colheita abundante. Até os lugares difíceis transbordarão de abundância." Esse transbordamento não é apenas para alcançar seus sonhos, não é apenas para ir mais longe, mas você verá transbordamento até nos lugares difíceis. Talvez você esteja enfrentando uma doença, fazendo tratamentos ou criando um filho difícil. Isso não vai te derrotar. Você está prestes a transbordar de força, transbordar de cura, transbordar de vitória. Talvez você esteja lutando contra depressão, ansiedade, medo. Isso não é o seu destino. Você está prestes a transbordar de alegria, transbordar de paz, transbordar de favor. Nos lugares difíceis, Deus prometeu, você vai transbordar de abundância. Isso significa que você não vai faltar em nada do que precisa. Terá bastante graça, bastante alegria, bastante favor. Quando meu pai foi para o Senhor, em 1999, éramos os melhores amigos, viajamos o mundo juntos, trabalhei com ele todos os dias por muitos anos. Agora, de repente, ele se foi. Foi um choque tão grande, eu não sabia como conseguiria lidar com isso. Mas desde o momento em que minha mãe me ligou, às 2:00 da manhã, e disse que meu pai havia tido um ataque cardíaco, que estava inconsciente e que os paramédicos estavam a caminho, eu deveria ter ficado em pânico, chateado, estressado, mas eu me senti incrivelmente calmo, foi sobrenatural. Quando vi os paramédicos tentando reanimar meu pai, eu não entrei em colapso. Eu tinha uma paz que não consigo explicar. E sim, eu lamentei a perda de meu pai. Ainda sinto sua falta, mas fiquei impressionado com a forma como consegui superar. Não foi tão difícil quanto eu pensava. Isso aconteceu porque nos momentos difíceis o Deus do transbordamento ainda está ali com você, te dando uma abundância de tudo o que você precisa. A Escritura diz em Amós 9: "Chegará o dia em que tudo o que for estéril e infrutífero transbordará de bênçãos." Esse versículo foi escrito muitos anos atrás, mas eu não acredito que o dia está
por vir. Acredito que o dia já chegou. Qualquer coisa que esteja produzindo em sua vida, qualquer área em que você tenha estado em falta, Deus está dizendo, você está prestes a transbordar de bênçãos, transbordar de saúde, transbordar de alegria, transbordar nas suas finanças. Você está saindo da falta e entrando na abundância. Eu creio e declaro, este será um ano de transbordamento para você. Você está prestes a transbordar de bênçãos. Vai ver bênçãos que rompem redes, promoções que você não pode conter, aumentos que te catapultam para um novo nível. Eu declaro isso em nome de Jesus.